Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, de que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Qual que era o histórico da igreja de Sardes, queridos? A igreja de Sardes era uma igreja... A cidade de Sardes era uma cidade que por 2 vezes ela havia sido tomada. Um pouquinho antes, 300 anos antes de Cristo, Sardes foi tomada, e depois, no início da igreja, Sardes foi tomada novamente e foi conquistada por Roma, né? E as pessoas de Sardes, e por consequência a igreja de Sardes, se julgava muito segura, porque a cidade, eles achavam que a cidade era muito segura. E eles não aprenderam com os erros do passado deles. Qual que era o passado deles? Eles já tinham, mesmo morando numa cidade que era uma fortaleza, uma vez eles já tinham sido invadidos. E eles, parece que se esqueceram de que eles haviam sido invadidos, fraquejaram a sua defesa e novamente sofreram invasão. E a igreja de Sardes, ela convivia com esse sentimento: não, nós somos fortes, nós moramos numa cidade forte, nós temos uma igreja forte. Enquanto, na verdade, eles não eram fortes. E também não viviam mais numa cidade forte, porque eles haviam fraquejado e haviam deixado de defender os seus muros. E João, quando escreve aqui a palavra do Senhor para a igreja de Sardes, o Senhor diz assim para a igreja: conheço as tuas obras, tens o nome de que vives, mas estás morto. Era mais ou menos Jesus dizendo assim: olha, acorda, Sardes, vocês não estão mais vivos. Vocês fraquejaram, vocês não são mais aquela fortaleza que vocês acham que vocês eram, não. Parece que vocês estão vivos, mas olha, eu quero dizer para vocês que você só tem o nome de que está vivo, mas na verdade você está morto. Primeira coisa que eu gostaria de refletir com você, querido: você está vivo? Ou você só parece que está vivo e está morto? O Senhor falou aqui muito duro com essa igreja. Disse assim: olha, você só tem a fama de que está vivo, mas na verdade você está morto. Nessa noite o Senhor me leva e leva você também a refletir. Será que o Senhor pode olhar para você nessa noite e dizer assim: eu conheço as tuas obras? E o Senhor virando para você e dizendo para você nessa noite: eu conheço as tuas obras. Quais são elas? As obras de um vivo ou são obras mortas? Nessa noite o Senhor diz para mim e para você, querido: quais são as obras que você tem nas suas mãos para apresentar diante de Deus? E eu não sei você, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei com meu coração muito angustiado. Mas o Senhor falou para mim: você está morta. Você parece que está viva, mas você está morta. Ser vigilante. Vigia. Porque você morreu e esqueceu de cair. Querido, será que nós não estamos mortos na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Será que nós não nos esquecemos
de vigiar, como a igreja de Sardes se esqueceu de vigiar. A palavra do Senhor para aquela igreja era: ser vigilante, vigia. Vigia, aprende com os erros que vocês tiveram no passado, porque senão vocês vão ser invadidos e vão ser destruídos novamente. A primeira ordem, então, aqui do Senhor para eles era ser vigilante. Eu pergunto para você essa noite: será que nós temos sido vigilantes? Será que nós temos vigiado? Será que nós temos vigiado as nossas casas? Será que nós temos vigiado aquilo que tem entrado nas nossas casas? Será que nós temos vigiado aquilo que nós estamos assistindo? Será que nós temos vigiado aquilo que nós estamos falando? Será que nós temos vigiado por onde nós estamos andando, com quem nós estamos andando? A palavra do Senhor aqui para a igreja de Sardes era: olha, Sardes, eu conheço as tuas obras, e olha, é melhor você ser vigilante. Ser vigilante. Será que nós temos deixado o Pokémon, invadir as nossas casas? A ordem do Senhor era: vigie. A segunda ordem do Senhor era: fortaleça o resto que estava para morrer. Fortaleça o resto que estava para morrer. O que significa isso, queridos? Que o Senhor queria que a igreja de Sardes se importasse com aqueles que estavam para morrer, com aqueles que sofriam perseguição, com aqueles que estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. E também por aqueles que estavam fracos espiritualmente e estavam para morrer. E a ordem para o Senhor para eles era: fortaleça-os. Não deixe que eles morram. Não deixe que eles cambaleiem. Não deixe que eles fiquem andando titubeantes. Fortaleça aqueles que ainda estão para morrer. Eu quero dizer para você: será que nós temos olhado para as pessoas que estão à nossa volta? De repente, queridos, nós estamos vivos e amanhã não estamos mais. De repente você conversa hoje com uma pessoa e amanhã você vai no velório dela. Será que nós temos nos atentado para as oportunidades que nós temos deixado de passar na nossa frente, de deixar de falar de Jesus para as pessoas, deixar de dar uma palavra de conforto, deixar de dar uma palavra de amizade? Às vezes a pessoa está fraca e é aí que nós precisamos fazer a nossa parte, fortalecer. Muitas vezes é mais fácil criticar, falar assim: mas o fulano só por Deus. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não precisa da nossa língua. Ele precisa da nossa ação. Fortaleça o que resta para morrer. Era a segunda ordem do Senhor para a igreja de Sardes. A terceira ordem está no versículo 3. Lembra-te do que tens recebido e do que tens ouvido. Se tem uma coisa, queridos, que nós temos recebido e ouvido, é uma palavra de Deus com qualidade. Em tantos lugares se pregam tantas coisas absurdas e nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus na íntegra, sem distorções. E o Senhor diz para Sardes: olha, lembra-te do que tens ouvido e recebido. Mas não somente lembra-te do que você tem ouvido e recebido, mas também guarda. Guarda aquilo que você tem ouvido. Obedece aquilo que você tem ouvido. Aquilo que você ouve aqui no domingo, você tem que levar para a sua semana inteira. Você não pode chegar na sua casa e guardar a sua Bíblia e esquecer daquilo que você tem aprendido. Nós temos que compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos recebido e aquilo que nós temos ouvido. Mas também temos que obedecer, porque obedecendo as pessoas vão ver a palavra em nós.
A outra ordem é: arrepende-te. Arrepende-te. Eu pergunto para você nessa noite, será que eu e você temos algo pelo qual nós devamos nos arrepender? Será que se Jesus olhar para você e você mostrar as suas mãos, você pode dizer que você tem feito a obra do Senhor da forma como Ele quer que você faça? Ou será que nós temos que fazer como a igreja de Sardes? Arrepender-nos. E o Senhor disse: olha, Sardes, se vocês não vigiarem, eu vou vir como um ladrão. E você não vai saber a hora que eu vou vir. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Nós sabemos que está próximo, por conta de todas essas coisas que nós temos observado. O certo é, Ele vem. E Ele vem como um ladrão, Ele não vai avisar a hora que Ele vem. Eu quero perguntar para você, você está preparado? Você está preparado? A hora que o Senhor chegar, nós estaremos preparados? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo isso para a igreja. Ele disse assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, a única coisa que me espera são cadeias e tribulações. Mas tem uma coisa que eu considero muito preciosa: completar a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu pergunto para você, se Jesus voltasse nesta noite, neste momento, nesse exato momento, você poderia dizer como Paulo: eu completei a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor? Você poderia dizer: não, Senhor, pode vir porque eu estou preparado, eu já fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse, eu já testemunhei do Evangelho e da graça de Deus. Será que nós estamos preparados como Paulo estava preparado? Completei a minha carreira, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Você já fez tudo o que Deus queria que você fizesse na sua vida? Já está prontinho para Jesus voltar? Se nós formos olhar por essa perspectiva, talvez nós tenhamos que dizer: não, Senhor, não volta não, que ainda tenho muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa que eu preciso fazer. Porque eu ainda não completei a minha carreira. Eu ainda não completei o ministério que eu recebi do Senhor. Queridos, eu sei que essa palavra é muito dura, mas que nós não sejamos mortos-vivos, como a igreja de Sardes era. Que nós não venhamos à igreja para cumprir tabela, ou por um ato de religiosidade, como você ia em outra denominação em tempos anteriores. Que Jesus possa de fato fazer diferença nas nossas vidas, para que nós de fato possamos completar a carreira que Ele tem prometido para nós. Será que servir a Cristo tem feito de fato diferença na sua vida? Ou é só quando você vem aqui no domingo à noite? Será que quando você faz aqui, de fato, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Será que você tem feito a obra que o Senhor quer que você faça? Aí, de repente, você pode falar assim para mim: mas tem muito cristão aqui, Marília, tem muita igreja. Mas é de você e de mim que o Senhor vai cobrar.
Porque nós temos a obrigação de compartilhar aquilo que de graça nós recebemos. E se não temos feito isso, não temos testemunhado do Evangelho da graça de Deus, nós não podemos declarar, como Paulo declarou, que nós já combatemos o bom combate. Que nós não sejamos uma igreja morta-viva. Que você saia daqui com essa reflexão martelando na sua mente. Será que eu tenho sido um morto-vivo? Nós vamos assistir um vídeo para encerrar, dos pais das meninas do Chibok que foram sequestradas. Um dia nossas filhas voltarão para casa. Confiamos em Deus e confiamos em vocês. Se for a vontade de Deus, veremos os rostos das nossas pequenas novamente. Em abril de 2014, mais de 200 meninas, na maioria cristãs, foram sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram enquanto estavam na escola no Chibok, Nigéria. Seus pais continuam chorando por elas. Desde então, a Portas Abertas tem apoiado os pais com alimentação, medicamentos e cuidados pós-trauma. Nós queremos que eles saibam que não estão sozinhos. No dia 14 de abril de 2014, perto das 3 horas da manhã, minha filha Grace ligou no meu celular e me disse que algumas pessoas estavam brigando na escola. Eu disse, algumas pessoas? Não, não são apenas algumas pessoas. Possivelmente é o Boko Haram. Você precisa correr e sair daí. Ela disse, há alguns soldados ao nosso redor com armas. Eles falaram que vão cuidar de nós. Eles não são do Boko Haram. Eles não querem nos sequestrar. Então eu disse para ela, você precisa fugir. Eles não são soldados. Soldados não estariam aí a essa hora. Fuja o quanto antes. Então, eles viram a Grace falando comigo e tiraram o celular dela. Eu liguei novamente, mas ninguém atendeu. Chamei minha esposa para contar o que eu ouvi da minha filha. Começamos a chorar no meio da noite. Isso durou algumas horas. Pela manhã, perto das 6 horas, eu peguei minha moto e fomos para Chibok. Vimos que tudo tinha sido queimado. Alguns uniformes das meninas estavam em pedaços. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Eu tenho 9 filhos. Agora, somente 8 estão comigo. Uma está sequestrada. Quando isso aconteceu, todos eles choraram muito pela Grace. Sua mãe e eu também choramos, sempre. Por causa disso que aconteceu conosco. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Quando nós lemos isto, falamos para nossos filhos, precisamos perdoar. Um dia nossa filha voltará. É isso que eu falo para eles. Mas todas as manhãs eles me perguntam, cadê a Grace? Todo dia você nos diz que ela vai voltar, mas até hoje não voltou.
Então eu falo para eles que a Grace voltará. E ela não virá sozinha. Elas são muitas e todas serão libertadas. Deus está agindo. Pela graça de Deus e pelos nossos irmãos que estão orando por nós. Nada acontecerá com elas. Elas voltarão para casa. A Portas Abertas organizou um seminário de aconselhamento pós-trauma para alguns destes pais em luto. Nós fomos consolados, aconselhados e confortados. Eu gostei muito. Eles nos ensinaram a perdoar. Muitos pais, antes do aconselhamento pós-trauma, disseram que nunca perdoariam o Boko Haram. Mas com o desenvolvimento do curso, fomos desafiados. A maioria concordou que era hora de liberar perdão. Esse tempo nos ajudou muito. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoa. Isto que a Bíblia nos ensina. Quando eu ouço essas palavras, eu falo, tudo bem. Isso é o que o nosso Criador nos disse. Temos que perdoar nossos inimigos. Nós oramos pelo Boko Haram para que Deus toque seus corações e abra os seus olhos. Um dos princípios mais importantes para os cristãos é, se seu irmão está sofrendo, vocês precisam compartilhar esse sofrimento juntos. E se um dos seus irmãos se alegra, essa alegria deve ser celebrada também. Pelas suas orações que estamos sobrevivendo. Definitivamente eu posso dizer, é pela sua oração, pelo poder da sua oração que estamos sobrevivendo. Nós confiamos em Deus e em vocês. Nós não sabemos como. Não temos frases nem palavras que possam expressar nossa gratidão para todo mundo. Em todo lugar as pessoas estão clamando. As pessoas estão sofrendo conosco pelo sequestro das meninas. A nossa cor de pele é diferente. Nossa língua também. Mesmo assim, as pessoas demonstram que somos da mesma família da fé. Agradecemos a todos vocês. Compartilhamos este desafio com vocês. Então continue orando por nós, para que um dia possamos ver os rostos das nossas meninas novamente. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós iremos reencontrá-las. Peter e os pais das meninas do Chibok contam com suas orações. Faça mais por eles. Ore, ajude, compartilhe. Essas meninas precisam da sua oração. Esses pais precisam da sua oração. Que nós possamos orar por eles, mas que também possamos orar por nós mesmos, para que nós possamos fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para fazermos, para que nós nos apresentemos diante dele com boas obras.